A liberdade está sempre relacionada à obediência. A liberdade nunca está relacionada à libertinagem, à rebeldia ou uma pessoa está apartada. A liberdade tem a ver com sujeição, a liberdade tem a ver com uma área da sua vida sujeita, inclusive a ponto de você não ser necessário tomar a cruz, porque aquela área está tão sujeita que não é mais uma cruz para você, é a sua própria natureza. Então a liberdade está relacionada, acho que Cristo, isso que Cristo quis dizer, conhecereis a verdade os libertará, porque você está livre do pecado. Aquele pecado não é mais uma cruz para você, aquele pecado é algo que não tem mais nada a ver com você. Você está totalmente afastado, apartado daquilo, a ponto de você ser livre daquilo. Então a liberdade tem muito relacionado à obediência. E aí vai em conta também aquilo que nós falamos na semana, a Peta falou, eu fiz alguns comentários sobre pecados em consciência. Por que o pecado em consciência é tão grave? Porque a maneira que você já está livre. Então quando você pega em consciência, é algo mais grave. Então, eu separei aqui em 3 temas, 3 facetas da liberdade. Primeiro, a liberdade é a obediência a Deus. Segundo, a liberdade é o exercício da nossa responsabilidade. Porque você não pode ser livre sem ser responsável. E você só é responsável se você é livre. E também o terceiro ponto é a liberdade para crer em Deus. Porque, no fundo, a liberdade é uma coisa só. Mas você consegue separar para você entender a profundidade da liberdade. Por exemplo, liberdade é obediência a Deus. O texto que a gente vai ler, ele afirma que a liberdade, primeiro, é um dom de Deus. Você ser livre de alguma coisa é uma capacitação de Deus nas nossas vidas. E essa capacitação está sempre ligada para você obedecer a Deus. Porque tudo que vai de conta da obediência a Deus vai contra a liberdade de Deus. E o fato de nós sermos livres para obedecer a Deus nos faz responsáveis para obedecer a Deus. Entende a profundidade e a complexidade do assunto? Jesus nos ensina que, Paulo ele fala nas cartas lá que aquele que vive no pecado é escravo do pecado e que o pecado gera morte. Então você ser escravo do pecado é ir de contra a liberdade. Por isso que viver em pecado na vida do cristão é grave. Especialmente aqueles que são conscientes. O segundo ponto que eu falei, que a responsabilidade no exercício da liberdade, a responsabilidade, ele é o exercício da liberdade. Ser livre é ser responsável. Por isso que a liberdade deve ser exercida com cuidado. Deve, inclusive, ser exercida com cuidado no próximo nossos irmãos, para não ser causa de escândalo. Paulo vai falar lá em Coríntios que se comer faz o seu irmão tropeçar, não coma. É esse nível de liberdade que Paulo nos chama. Porque nós temos que considerar como nossas ações podem afetar o nosso próximo. Sabe, aquela palavra da sabedoria, a gente estava conversando com o Paulo segunda-feira, Paulo falou assim, inteligência é saber. Sabedoria é saber e quando fazer. É saber fazer e quando fazer. Então, essa liberdade nos chama para a sabedoria. Porque, inclusive, Paulo ele fala que nós somos responsáveis pelo pecado de outro, se aquele pecado for causado por uma liberdade minha que o cara não tinha liberdade. A esse nível de profundidade que Paulo nos chama. E como eu falei, o terceiro ponto, eu estou fazendo um resumo do que eu vou falar dos 3 pontos. Liberdade para crer em Deus. A crença ela é um dom de Deus. Ela é resultado de uma intervenção divina. E a liberdade que nós temos em Cristo é conquistada por Cristo na cruz do Calvário. Por nós termos essa liberdade em Cristo, Cristo primeiro foi escravo. Cristo se fez escravo do pecado ali naquela cruz. Cristo se fez o próprio pecado naquela cruz. Ele carregou toda a escravidão, todo o peso, toda a natureza pecaminosa foi colocada em Cristo na cruz do Calvário. Então, para a nossa liberdade de crer em Deus, para a nossa liberdade em Cristo, alguém pagou, alguém foi preso. Para nós recebemos a bênção, alguém recebeu a maldição. Para nós recebemos o apreço de Deus, alguém recebeu o desapreço de Deus. Inclusive, para hoje nós podemos aqui estar pregando o evangelho com liberdade no Brasil. Missionários sacrificaram a sua liberdade para estar aqui conosco. Para nós temos essa palavra escrita aqui, quantas pessoas nos dedicaram tempo para traduzir a Bíblia? Então, se nós temos liberdade aqui, muitas das pessoas tolhiram sua própria liberdade. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele:
Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles lhe disseram: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: digo a vocês a verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Obrigado. Bom, aqui está um diálogo entre Jesus e os fariseus, claro, sempre questionando Jesus, sempre falando que nós somos filhos de Abraão, nós não somos escravos, somos livres. Não, vocês são escravos do pecado. E se vocês tivessem o pai de Abraão, verdadeiramente vocês não estariam com essa atitude comigo. Vocês estavam crendo porque as minhas palavras vêm de Deus. E Cristo enfatiza assim, aqui fortemente, que a escravidão está relacionada ao pecado. Conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Portanto, se o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Essa liberdade que está relacionada diretamente à liberdade do pecado. Mas, tem uma frase que nós dizemos, que eu escutei muitas vezes o Paulo falar, que ele fala muitas vezes: liberdade é poder fazer a vontade de Deus. Eu falei, caramba, por que quer dizer isso? Liberdade é poder fazer a vontade de Deus. Eu entendo, porque nós éramos escravos. Por ser escravos, não podíamos obedecer a Deus. Uma vez feito filho de Deus, recebendo discernimento do Espírito, igual a Pedro explicou semana passada, tendo o Espírito discernido em nós, nós podemos assim fazer a vontade de Deus, porque a vontade do Pai é colocar no nosso coração. Nós sabemos qual que é a vontade do Pai. O coração do Pai é aberto para nós. O Espírito dele vem em nós e discerne para nós a sua vontade. Por isso que eu gero uma conclusão que a liberdade é a capacidade de obedecer a Deus. Porque não existe liberdade se não for obediência a Deus. Isso aí é escravidão. O que não é obedecer a Deus é escravidão. Escravidão do pecado, escravidão da nossa própria vontade. Biblicamente, para Deus, a liberdade é obedecer a Ele. Eu vou dar um exemplo prático, acho que vai ficar mais claro. Quando o filho de alguém, não vou falar o meu para usar exemplo, não obedece, o que acontece? O pai disciplina, ou seja, o pai tira a liberdade dessa criança. Por exemplo, o filho coloca o tempo para fazer alguma atividade, tem 30 minutos. Passou os 30 minutos, ele está ciente que passou os 30 minutos, ele continua fazendo aquela atividade. E o pai fala: filho, acabou o tempo, desliga. O filho vai e não desliga. O que o pai tem que fazer? Chegar lá, tirar o jogo dele, tirar a atividade dele. Por quê? Porque o filho não usou da liberdade que ele tinha. Sabe aquela frase que diz que o filho que mais precisa de ajuda é o que vai mais ter a atenção dos pais. Por consequência, vai ser aquele que vai ser tolhido a liberdade. Aquele filho que não tem responsabilidade, o que vai acontecer? O pai vai colocar o horário de chegada, vai colocar a hora de saída, vai colocar regra, vai colocar meta. Agora você tem aquele filho que é um cara que está mais caminhando na vida, está fazendo as decisões corretas. O pai não precisa ficar em cima, falando assim: não, faz isso, não precisa mais ficar em cima. Por quê? Porque ele mostra que é um cara que tem responsabilidade, é um cara que está trilhando o caminho certo. Da mesma maneira, eu acredito que a liberdade de obedecer a Deus está relacionada ao nosso nível de obediência a Ele. Porque a liberdade vem com responsabilidade. Porque a responsabilidade nos dá liberdade. É uma via de dois caminhos. A liberdade vem com responsabilidade e a responsabilidade nos dá liberdade. Por isso que conhecer a verdade é libertador, mas é também de grande responsabilidade. Uma vez, nós sendo iluminados pelo Evangelho, vem um peso de responsabilidade sobre nós muito forte. Porque nós não somos uma ignorante. E mais para frente eu vou falar que, eu vou antecipar, mas em Levítico existiam sacrifícios específicos para pecados ocultos, pecados de ignorância, pecados de outro, pecado do sacerdote. Significa que existem classes de gravidade de acordo com o seu nível de intelecto,
o seu nível de cargo, o nível de responsabilidade que você tinha. E outra coisa que eu queria falar é sobre a liberdade, ela vem com a revelação. Porque é Deus discernindo para nós a sua vontade. A revelação é Deus se apresentando para nós e falando conosco. Só que a revelação não é garantia de obediência. Por quê? Deus pode chegar e falar para você, esse é o caminho, essa é a verdade, essa é a vida. Aí você fala assim, não quero para mim. Simplesmente você muda o caminho, você não quer aquilo. Mas é através da revelação que nós podemos conhecer as verdades fundamentais. É através da revelação que nós temos o conhecimento, e aí nós temos a capacidade de obedecer ou de desobedecer. Por que dizemos que a liberdade é obedecer a Deus? Porque na medida que nós obedecemos a Deus, nós temos liberdade. Nós somos livres em certas áreas, porque nós vivemos os princípios daquilo. Eu já dei o exemplo da criança, né? Mas também eu posso dar exemplo de um cachorro, por exemplo. Um cachorro desobediente. O que nós fazemos? Colocamos coleira nele. A coleira são como tolhia a liberdade dele. Se ele fosse um cachorro obediente, soltava ele na praça, voltava aí e vamos lá, totó. Ou se é um cachorro agressivo, o que vai acontecer? Focinheira. Por quê? Desobedece. Então, na medida que nós somos obedientes, na medida que nós somos responsáveis, é a mesma medida que nós temos a liberdade. Agora, se temos um filho que suporta bem, que é obediente, da mesma maneira, vai receber liberdade. Da mesma maneira, nós só podemos dizer que somos livres se nós estamos obedientes. Porque da mesma maneira que nós recebemos revelação e obedecemos à consciência, é essa área que nós temos liberdade. Por isso que muitas das pessoas, muitos dos crentes, e até nós mesmos, não pode ir em certo lugar, não pode comer certo alimento, não pode tocar em certas coisas, porque a liberdade do cara é tolhida, porque o cara não tem liberdade naquela área. Às vezes pode ser por falta de capacidade mesmo, ou até por desobediência. Não sabemos, ou às vezes uma área que não está revelada na vida da pessoa. Mas a verdade é, se a pessoa não obedece, a pessoa tem a sua liberdade tolhida. A santificação é o desprendimento da mundanidade da nossa vida. E o hábito de tomar nossa cruz todos os dias, morrendo para as nossas vontades. Ao ponto de nós sermos formatados nos padrões de Cristo em certas áreas de nossas vidas. Inclusive, foi o que eu falei agora há pouco, tem certas áreas da nossa vida que nós estamos tão formatados a Cristo que não há necessidade de morrer. Por quê? Porque nós já estamos obedecendo à vontade de Cristo. Agora tem áreas das nossas vidas que nós ainda não estamos formatados a Cristo e que é necessário morrer. Sabe, é só ver o exemplo de homens anciãos, né, homens da nossa igreja, os anciãos da nossa igreja, são pessoas que têm áreas da vida que não cometem pecados e vê que não é um esforço para ele não cometer o pecado. É a naturalidade. Esse é o nível de liberdade que foi alcançado dele. Por quê? Há tanto morrer por aquela área, por tanto morrer naquela área, que aquilo virou natural, aquilo não virou mais esforço. A ressurreição de Cristo da vida dele é tão forte naquela área, que ele está tão desprendido do pecado, que o padrão de vida dele é o padrão divino. Agora não significa que não tem outras áreas que ele também tem que crescer, tem que ser fortalecido. Com certeza tem. Mas aquela área específica, ele está fortalecido. Por exemplo, não ficar cirando. E isso não é coisa de gente velha não cirar. Porque eu vejo muita gente velha arrogante. E a impressão que eu tenho é que à medida que vai ficando mais velho, mais arrogante fica. Mais intolerante a repreensão fica. Aí você vê uns velhinhos da igreja lá, um espírito manso, atitude correta frente às coisas. Você vê que é uma área que está livre na vida dele. E por mais que ele às vezes é afrontado, às vezes ele pode ser humilhado, pode ser envergonhado, você não vê ele levantando a voz. Isso nos leva a entender que quando pecamos em muita área é porque nós não estamos livres naquela. E o problema é que uma área que nós temos consciência se torna mais pecado. Se torna um pecado mais grave. Porque o pecado consciente é um pecado com maior peso. Especialmente alguém que tiver relevância, alguma
responsabilidade. Eu não vou falar que é mais importante, porque ninguém é mais importante. Todos somos iguais diante de Cristo, né? Mas algumas pessoas atingem mais responsabilidade, são mais exemplo. Então, uma pessoa que cai com mais responsabilidade é mais grave. Por quê? Uma pessoa que cai com mais responsabilidade pode fazer o irmãozinho se perder. Né? Já vimos isso, todos nós escutamos história, pastor falando de tal, caiu em adultério, você vê a igreja se desmontando. Arrasta mesmo. Arrasta. Por isso que quanto é perigoso assumir responsabilidade. Porque quanto mais responsabilidade, mais da sua, entre aspas, liberdade é tolhida, porque você tem que tomar cuidado com o que você come, na frente do que... Esse negócio de ficar bebendo vinho e postando no Instagram não pode mais. Porque tem um monte de gente lá que te segue, que sabe que você é relevância ministerial, e aquela irmãozinho não tem liberdade para beber. Aí o irmãozinho vai lá, bebe, se embriaga, cai. Rapaz, você é responsável, você não está nem sabendo. Você vê o nível de... É que eu falei, Cristo tolhiu sua liberdade para que nós fôssemos livres. E Cristo nos chamou também para tolir nossa liberdade para outras pessoas serem livres. Em outras palavras, devemos tolir nossa liberdade para que nós sejamos pedra de tropeço de alguém, para que o evangelho seja anunciado na vida daquela pessoa. Eu me lembrei do exemplo do Douglas, é o cara do podcast lá, o Jesus Cop. E ele contou uma história uma vez que chamaram ele para pregar. E ele sempre foi barbudão, né? Vocês devem conhecer, né? O Douglas, o Jesus Cop, né? Você deve conhecer. Enfim, é um cara barbudão e tal. Chamaram ele para pregar na minha igreja. Só que a igreja falou que ele não podia pregar com barba. Falaram isso para ele. Era uma igreja tradicional, tal, pentecostal, não sei. E sabe o que ele fez? Cortou a barba para ir pregar. Porque ele falou assim, eu não quero que eu mesmo, seja um impedimento para que a mensagem chegue até aquelas pessoas. Imagina se ele tivesse sido arrogante. Não, guarda minha barba, a barba é minha. Ele podia fazer isso, ele tem liberdade para isso. Mas por amor, por zelo da igreja, por zelo do evangelho, ele fez aquilo. Gente, é uma atitude impressionante. Eu não tenho barba, eu não nasci com esse privilégio, né? Minha barba é cheia de falha, né? Mas se eu pudesse ter, eu tenho. Eu não sei se faria isso, porque barba é história, pô. É igual o Paulo uma vez falou pra mim, que numa vida ministerial a gente tem que guardar silêncio muitas vezes. A gente vai ser envergonhado, vai ser humilhado, a gente tem que guardar silêncio. Não ficar retrucando, sem altivez de espírito. Ficar calmo, porque às vezes uma palavra mal cortada que você dá, você pode afetar várias áreas, né? E pode quebrar aquele acesso que você tinha na vida das pessoas, por causa de um errinho pequeno, né? Dá pra só pedir perdão, mesmo que você não... Isso é difícil, né, cara? Jesus, dá-nos graça. Bom, como eu falei, se vocês abrirem Levítico, não precisa abrir, mas em Levítico, pega do capítulo 1 ao capítulo 10. Ele vai colocando regras. Regra 1, pecados por pessoas comuns. Fala assim, inclusive, pecados de pessoas comuns. Pecados para sacerdotes. Pecados ocultos. Pecados inconscientes e ignorantes. Pecados pelos outros. Inclusive, você faz oferta por pecado pelos outros. Ou pelos pecados voluntários. Gente, aí eles colocam regra para correção de pecado dessas pessoas. Então, isso significa, de acordo com certo pecado, existe gravidade e consequência. Existe gravidade intensificada ou diminuída. Por exemplo, se o povo lá se rebelava, era uma gravidade. Agora, se o Moisés feriu lá, de vez de ele encostar, falar com a pedra, ele foi e bateu na pedra. Pô, a consequência de Moisés foi grave. Né? A gente sabe que ele, inclusive, não entrou na Terra Prometida, né? Então, e o exemplo que eu já dei, se um pastor erra, falha, tal, pode dar consequências muito graves, né? Uma coisa é Arão pecar, outra coisa, os filhos de Arão, inclusive, Nadab e Abiú, morrem por oferecer fogo estranho. Mas também tem uma responsabilidade. Entende? Eles tinham responsabilidade. Os filhos de Eli morrem por desobediência, eram os caras rebeldes. E Eli foi responsabilizado, porque Eli não corrigia seus filhos. Morreu também o velho e os filhos morreram no mesmo dia. Fala que o velho morreu de uma maneira horrível. Ele caiu da cadeira e quebrou o pescoço. Cara, é loucura. As coisas assim, as consequências. A consequência é maior. Né? Labão, quando o profeta Labão começa a ensinar o povo adversário como destruir o próprio Israel, porque Labão conhecia Deus e como Deus pensava. Então ele ensinou como ofender a Deus. Cara, já pensou em iniquidade de Labão?
Que loucura! Por ele conhecer a Deus e saber onde mais dói a Deus e como que fazer o povo sofrer, ele ensinou que começou a colocar prostituição lá, começou a colocar idolatria. Cara, é uma iniquidade tão grave. Eu fico pensando em pegar Labão, é muito pesado. A ponto de Deus ter misericórdia de fazer a mula falar com ele. Cara, o que você tá fazendo? Para com isso. Que louco. Foi infiltrado. É um infiltrado, é. Mas tudo para Deus ter colocado ele como profeta, porque foi Deus que escolheu como profeta. Porque Deus chamou ele. Né? Que loucura, gente. Responsabilidade no exercício da liberdade. Exemplo: comer certa comida, frequentar certo lugar, beber certa bebida. Tem gente que não pode beber certa bebida. Eu, no passado, logo que eu me converti, eu me abstive de bebida alcoólica por muito tempo. E, inclusive, eu via gente bebendo, eu achava estranho. Eu achava incorreto. Sabe essa história de você ver outro beber? Se você, seu irmão tropeça por você estar bebendo, eu era o irmão que estava tropeçando porque eu estava vendo o outro beber. Entende? Então, às vezes eu gosto de publicar tudo no Instagram, né? A Pedro fala, para de publicar esses negócios no Instagram. Às vezes eu viajo, para de publicar essas fotos, porque, pô, às vezes, por um irmão meio com uma consciência mais fraca, por estar começando no caminho da fé. Mas por quê? Eu tinha meu passado com bebida alcoólica. Teve uma época que eu bebi bastante. E aquela bebida me levava a toda sorte de besteira. Tem gente que não pode frequentar certo lugar ou assistir certas coisas. Me lembra a história do pai, né? A mãe que vai saber mais. O pai falava que não podia assistir certos filmes porque lembrava a vida pregressa dele, né? Não é verdade? E ele era contra a televisão por conta disso, né? Vocês colocam o inimigo na casa. Uma pessoa que é viciada, recém largou um vício. Ele assiste um filme... Os caras, porque é real, os filmes é muito real, cara. É gatilho, né? Os gatilhos, né? Exatamente. Mas por quê? Eu tenho certeza que se meu pai tivesse vivo até hoje, a graça do Senhor ia fortalecer nessas áreas hoje e ele não teria problema de assistir. Mas naquele momento da vida dele, ele não podia assistir. Agora, eu tenho certeza que se o pai chegasse na casa do irmão e visse uma televisão, ele poderia se sentir mal, ele poderia ficar mal, até tentar convencer o irmão, porque o pai era muito argumentativo, né? Tentar convencer o irmão de tirar aquela televisão, e pro irmão não era um problema. Mas pro pai era. Mas ele já estava, também até pela condição dele, né? Antes, quando entrou a televisão em casa, foi com o consentimento dele. Foi o consentimento dele, não sabia. Porque ele sabe que estava doente, ficava com ele direto, minha mãe que estava cuidando deles. Tipo assim, para ajudar, porque a televisão, querendo ou não, ainda mais eles que não tinham, quando tinha acesso, ficava hipnotizado nos desenhos, né? Então já foi o consentimento dele, entendeu? Ele comprou um computador, que eles podiam assistir os filmes que era escolhido, né? Uhum. Mas é uma verdade isso aí, que para ele fazia mal. Agora, por exemplo, a gente não tem nenhum problema com aquilo, não vai fazer mal. Mas tem que ser bem escolhido também, porque eu nem sei como tá mais, eu nem conheço como tá mais, graças a Deus. Eu só assisto, assim, coisas que eu escolho assistir. Eu tava vendo no Instagram ontem uma mulher falando que ela por um tempo assistia filme de terror. E ela assistiu aquele The Vampire Diaries, né, os Diários do Vampiro. E ela tomou consciência uma vez, porque tem bruxaria no negócio, tem palavras de bruxaria, tem feitiçarias que eles fazem, feitiços em palavras. E ela escutou depois ela assistir, depois de um tempo, ela escutou um dos criadores desse seriado, que esses criadores buscavam sentenças, né, palavras de bruxarias reais, e só convertiam algumas palavras e colocavam no filme, ou seja, o negócio era muito real, a ponto desse criador receber uma ligação de uma bruxa, não sei o quê, falando assim, você está mexendo com poderes que você não tem noção. Então, para você ver que existem coisas que eu não vou assistir. Eu tomei uma decisão pessoal. Qualquer coisa que tiver, qualquer visualização, como que é a palavra? Qualquer coisa ocultista, filme começar a aparecer coisa muito oculta, começou a aparecer uma vez, eu ignoro, passei uma segunda, uma terceira, eu já desligo. Qualquer ocultismo, imagem errada, não sei o quê, ou até, teve um tempo que eu joguei muito joguinho. Teve um tempo que, minha mãe sabe, quando eu era mais novo, eu jogava jogo que tinha qualquer símbolos ocultos, runas, essas coisas, começaram a me fazer mal, eu começava a ter tribulação de sono, e eu tomei a decisão, qualquer coisa que eu vejo, qualquer evidência das trevas, eu tiro, eu deletava, né?
Por quê? Nós temos responsabilidade de exercer nossa liberdade e para que nossa liberdade, desde que nossa liberdade não danifique o nosso irmão. Se o irmão peca contra Cristo por causa do ferimento da consciência, se o irmão pega contra Cristo por causa do ferimento da consciência dele, nós somos responsáveis. Isso de nós causamos o cara pecar. Né? Em 1 Coríntios 8:9 diz: mas vede que essa liberdade não seja de alguma maneira escândalo para os fracos. Se torna pedra de tropeço. Aqui tá, o meu tá escândalo. Eu tinha até anotado aí como pedra de tropeço. Paulo também fala sobre comer coisas sacrificadas. Até nisso nós temos liberdade. Eu estava até falando mais cedo com a Petra, né? No 1 Coríntios 10, 19. Eu vou ler a sequência, porque ele vai do 10 até o... do 19, diz o seguinte: mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios? Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios? Acho que vai mais ou menos com relação também a filme, né? Esse negócio é o mesmo princípio, né? Ou irritaremos o Senhor? Somos nós mais fortes que Ele? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Ninguém busque o próprio proveito. Antes, cada um o que é de outrem. Comer de tudo quanto se vende no açougue, sem perguntar nada, por causa da consciência. Porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. E se algum dos infiéis vos convidar e quiser dizer, comei de tudo, o que se puder diante de vós, sem nada perguntar por causa da consciência. Mas, se alguém vos disser, isto foi sacrificado aos ídolos, não comais, por causa daquele que vos advertiu, e por a causa da consciência. Porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Digo, porém, a consciência, não a tua, mas a do outro. Pois, por que há de a minha liberdade ser julgada pela consciência de outrem? E se eu com graça participo, por que sou blasfemado naquilo por que dou graças? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outras coisas, qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Gente, aqui é um texto muito complexo. Eu fiquei lendo com muita calma, versículo por versículo, fiz a conexão, a coesão. Aqui Paulo está fazendo um contraponto. Ele está falando assim: todas as coisas são criadas por Deus, e todas as coisas são do Senhor. Se existe alguma coisa sacrificada para algum Deus, na verdade não é para Deus, é para demônio. E essas coisas sacrificadas para Deus, para demônios, não importa para Deus, porque para Deus todas as coisas são deles. Mas, por causa da consciência de outra pessoa, não com essa coisa que você tomou consciência que é sacrificada. Por quê? Pela consciência do outro. Porque você não pode ser julgado por aquilo que você é livre. Paulo está falando, inclusive, esse nível de liberdade. Está atrapalhando. Pedro, senta, filho, um pouquinho. Tá atrapalhando, filho. Paulo fala, eu não quero que vocês tenham comunhão com o demônio. Vocês não podem tomar do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Ele faz a recomendação. Se você descobre que é sacrificado, não coma, porque você está tendo comunhão. Mas se por acaso você comeu, fica tranquilo, porque tudo é de Deus. Deus criou todas as coisas são do Senhor. Você quer, por acaso, provocar ciúmes a Deus? E ele continua, tudo me permitido, mas nem tudo comei. Como de tudo, mas se souber que é sacrificado, não coma. Mas não coma por causa da consciência do outro. Pois se eu tenho liberdade para comer, por que eu devo ser julgado pela consciência do outro? Pois do Senhor é a terra e tudo nele existe. Ele faz contraponto a esse nível de liberdade. Nós somos livre para comer, inclusive, até alimento sacrificado, inclusive na nossa consciência, saber que ele é sacrificado. Mas não coma, por quê? Pela consciência do outro, inclusive do pagão. Porque provavelmente o pagão sabe que você não pode comer coisa sacrificada. Então é esse nível de liberdade que ele fala. Não use essa liberdade como pedra de tropeço. Procure agradar a todos de todas as formas. Não procure o seu próprio bem, mas de muito, para que muitos sejam salvos. Aí aqui eu ia dar o exemplo do Douglas, que eu antecipei, mas vocês já sabem, da barba e tal. Então essa liberdade, inclusive, é uma liberdade para comer coisa sacrificada. Não estou dizendo para você comer, porque a Bíblia fala para não comer.
Mas se você tem essa liberdade para comer, tudo foi Deus que criou. Bom, terceiro ponto. Liberdade para... Então eu falei o primeiro ponto é a liberdade de obedecer a Deus. O segundo é a liberdade para fazer as coisas em geral, para você, o que você comer. Eu dei um tema, deixa eu falar. Responsabilidade no exercício da liberdade, foi o tema que eu coloquei. E o terceiro, liberdade para crer em Jesus. Para mim, eu acho que esse é um dos pontos mais fortes que tem em relação à liberdade que nós recebemos. Né? Em 2 de Coríntios, capítulo 3, versos 14 ao 17. Quanto de novo? 2 de Coríntios, capítulo 3, versos 14 e 17. Se alguém encontrou, pode ler. Na verdade, a mente deles se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porque somente em Cristo é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre o coração deles. No entanto, quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. 17 também. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor há liberdade. Olha só, ponto final, onde está o Senhor tem liberdade. E o contraponto da liberdade é o véu no coração dessas pessoas. Todos nós tínhamos um véu no coração. No caso não era para Moisés, porque nós era gentil, era o véu da incredulidade, era o próprio Satanás, era a ciência, a física. Todos nós de alguma maneira tínhamos algum véu no nosso coração. Jesus, quando se apresentou para nós, se revelou para nós, esse véu é removido. Achei interessante esse aqui que fala, mas os seus sentidos foram endurecidos. O que significa a palavra sentidos aí? Eu acredito que a gente poderia fazer uma semelhança com A mente dele se fechou. É, totalmente, sentidos, sentidos, a Eu percepção gosto das dessa coisas. parte. Os sentidos é o coração foi endurecido. Sim, é outra maneira de falar, né? Isso é onde tem liberdade, tem o coração de Cristo, tem a mente de Cristo. Uhum. Onde Sim, não onde tem liberdade, onde tem a liberdade é que tem Cristo. Porque nós temos que entender que Deus, Ele é o que rege o universo. O que é correto, toda atitude correta, vem de Deus. Deus, ele é o padrão da coisa correta. Deus é o padrão de tudo. Então tudo que está fora de Deus está em rebeldia, está em desobediência. E tudo que está em Deus está na liberdade de fazer a vontade dele. Porque a nossa liberdade é fazer a vontade de Deus. Tem muita gente que fala assim, pô, mas você não é livre, você não pode sair, você não pode não sei o quê. Aí eu pergunto para ele de volta, mas você fuma, né? Você pode parar de fumar cigarro? Eu não consigo. Ah, você é livre? Você pode parar de beber? Eu não consigo. Ah, você é livre? As pessoas são escravas de várias coisas. Sabe, eu não sei se vocês entenderam o ponto que eu enfatizei aqui agora. É um ponto difícil de explicar, acho que daria uma outra pregação inteira, um estudo, e talvez não fecharia o tema, mas imagina que Deus, ele é o padrão de todas as coisas. Imagina se tivesse um quadro aqui, tá? Um quadro branco aqui, tá? Aqui é o padrão de Deus, padrão de atitude, padrão de caráter, padrão de forma de falar, padrão de interesses, do que quer, padrão de tudo. Padrão de forma de amar, como que é o amor, padrão da verdade. E aqui está o homem, tem outro padrão. Deus, ele quer que nós, através da cruz, nos levar para esse padrão. E quando nós alcançamos o padrão, em alguma área das nossas vidas, nós temos liberdade. Porque nós estamos no padrão universal, porque Deus é o Criador. Deus criou todas as regras desse negócio aqui, desse mundo. E a queda fez perder todo esse padrão. E quando nós estamos caminhando nossos padrões, aí nós estamos em rebeldia, nós estamos fora do padrão de Deus. Estamos na escravidão. Inclusive, nós, hoje, por mais que nós tenhamos sido libertados da escravidão do pecado, existem coisas que nos prendem. E que, pela sua misericórdia, Ele desce, busca a gente e nos leva para conhecimento. É uma revelação. E quando nós cremos, obedecemos, confessamos, sabe que tem aquela passagem em Romanos 10, falei, pela tua boca confessar, com teu coração crê para a justiça, pela tua boca confessa para a salvação. O confesso pela salvação não é só na hora de salvação, é em tudo na vida. Inclusive em pecado, quando nós não confessar pecado para o outro. Quando nós estamos com o nosso coração atraído pelo pecado e nós confessamos aquilo, nós estamos homologação.
O ministério da homologação é tanto para confessar o pecado, tanto para você salvação, quanto para você cair. Porque Jesus falou que contamina o homem, não que entra pela boca, mas que sai do coração. Então, foi um parênteses bem grande para abrir aqui, né? Aqui, mas aí para o 18, eu acho que não leu o 18. Não li o 18 não. E todos nós, que com a face descoberta, ou seja, tirou o véu, contemplamos a glória do Senhor. Segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. É isso aqui, ó. Que quando a gente recebe, que vem pelo Espírito, né? A gente vai tornando essas coisas assim, obsoletas, né? Não faz mais diferença. É como um espelho, a gente se olha no espelho, a gente vê onde está o erro aqui, tem algo errado aqui, vai se limpando, né? E vai sendo transformado de glória em glória. É um mistério profundo. Nós cremos que todo conhecimento de Deus, todo interesse por Deus, toda interação com Deus é fruto de um dom de Deus. Nós só podemos nos relacionar com Deus, nós só sequer temos interesse por Deus, temos interesse de orar, se o Espírito Santo está por trás disso aí, dando o pontapé inicial. E não só dando o pontapé inicial, é colocando as palavras na nossa boca. Não é uma relação de fantoche, é uma relação de liberdade e responsabilidade. É Ele se colocando para nós e nós somos responsáveis obedecendo. Depois papai olha, filhinho. Então só tem liberdade de se chegar até Deus quem antes for capacitado por Deus por ter tal liberdade. Então a liberdade para crer em Deus, crer no Senhor, se chegar em Deus é um fruto de uma intervenção milagrosa. Então inclusive essa liberdade que nós temos para crer em Jesus é um dom de Deus. E o dom da liberdade não é só o começo. Não é só eu me arrependo e creio lá no começo. Mas nós seguiremos na nossa vida aqui nessa terra, se arrependendo e crendo, exercendo nossa liberdade para crer, mas também na eternidade, Pedro, filho, na eternidade, nosso relacionamento com todos os santos vai ser a liberdade que Deus deu em nós. Pois onde está o Senhor, há liberdade. Há liberdade para orar, para cultuar, para se relacionar. Eu já estou acabando, gente. As crianças estão muito agitadas. Efésios 1, 17 ao 20. O tema de que a liberdade para crer em Jesus é um dom, é muito forte, gente. Em Efésios 1, 17 ao 20. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, dê a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-os dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais. Somente através do Espírito de sabedoria e revelação, nossos olhos do coração podem ser iluminados. Isso é liberdade. Nós somos livres para conhecer a esperança para a qual ele nos chamou. Nós somos livres para conhecer as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Nós somos livres para conhecer a incomparável grandeza do seu poder para conosco. Nós somos livres para crer através da sua poderosa força. Eu estou aqui listando o que foi falado no versículo e estou trazendo a liberdade que nós temos. Mas essa liberdade veio pela prisão de Jesus Cristo. Diz lá no versículo 20, esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais. Cristo primeiro foi preso para que nós recebêssemos liberdade. Cristo foi desamparado para que hoje nós possamos ter esperança. Sabe, quando Deus meu, por que me desamparaste? Cristo foi levado à miséria. Lá no Getsemane, ele suando gota de sangue.
sendo humilhado, escarnecido, esbofeteado, achibatado, recebendo toda sorte de tortura, humilhação. Cristo foi levado à miséria para que hoje nós tivéssemos a gloriosa herança. Cristo foi castigado pela grandeza do poder de Deus. A morte de Cristo, a punição de Cristo foi implacada para que possamos ter a grandeza do poder dele em nós. Cristo foi moído pela poderosa força de Deus para que possamos ter liberdade para crer através da sua força poderosa. A pergunta é como nós podemos ficar indiferentes, fraquejando, indecoroso, incessíveis, quando Cristo se entregou por completo por nós. A liberdade de Cristo foi tolhida para que nossa liberdade fosse plena. Nós temos capacidade de ter liberdade plena. Eu sei que já falei isso, mas eu vou enfatizar. Imagina se nossos irmãos não tivessem sido presos e tivessem sido fiéis, perseguidos e não tivessem zelado pelo Evangelho, torturados, martirizados por amor de Cristo e não tivessem sido fiel. Paulo, na prisão, escrevendo carta de ânimo para os irmãos em Coríntios, na prisão, cara. Irmão, se anime, eu não perco a esperança. O cara tá na cadeia animando os outros, cara. Olha a liberdade do comitê, o cara tava preso e tava livre. Impressionante. Homens que sofreram por amor ao Evangelho, para que hoje nós tivéssemos essa liberdade que temos aqui. Gente, missionários que largaram a sua cultura, largaram a sua cidade, largaram a sua família, e vieram para uma cultura estranha, viveu às vezes marginalizado, às vezes foram perseguidos, mortos por indígenas. Nós temos histórias de missionários mortos por indígenas. Homens que tiraram a sua própria liberdade para que hoje nós fôssemos livres. A luta pela liberdade, ela é uma luta dos desprendimentos do pecado. Porque está escrito em Romanos 6,18, vocês foram libertados do pecado. Porque antes vocês eram escravos do pecado. Para que vocês sejam agora escravos da justiça? Nós não podemos dizer que temos liberdade se nós cedemos pelo pecado. Se temos liberdade naquilo que estamos fortalecidos, não é mais uma luta para nós. Se nós estamos cedendo constantemente pelo pecado, nós não temos liberdade. Por isso temos que nos apartar do mal. Romanos 6,18. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Olha a comparação que ele fala. Nós fomos libertados do pecado, que era uma escravidão, e fomos tornados escravos da justiça. Ou seja, nós sermos escravos da justiça é igual a sermos livres do pecado. Um escravo não tem vontade própria. Só faz a vontade do seu dono. No caso, nós estamos fazendo a vontade da justiça. Eu vou ler de novo. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Por quê? O pecado era escravidão. Mas agora Paulo fala que nós somos escravos de outra coisa. Somos escravos da justiça. Então, a nossa liberdade é sermos escravos da justiça, servos da justiça, servos de Jesus. Eu acho que vou ler de novo. Tá tendo muita interrupção. Tá tendo muita interrupção. É porque eu tô falando, de repente desvia os olhares assim, eu falei, não. Essas questões finais, vai incomodar. Ser liberto, ter liberdade. Tô finalizando, só tô trazendo a conclusão. Ser liberto, ter liberdade é fazer a vontade de Deus, é obedecer a Deus, é ser escravo da justiça. O mundo diz que a liberdade é viver fazendo as coisas do mundo, fazendo a sua própria vontade, ser feliz, faz o que o seu coração quer. Mas a Bíblia fala que ser livre é obedecer ao Pai. Porque liberdade é uma área dominada por Ele, é uma área domada por Ele, é uma área onde nós temos plena capacidade de obediência sem uma oposição. E é isso, meus irmãos.